Existe uma pergunta que Salomão fez há 3.000 anos e que ninguém fez à inteligência artificial ainda. Para que serve de fato o conhecimento? Não para impressionar, não para acumular, para governar melhor a própria vida. Salomão pediu a Deus apenas uma coisa quando assumiu o trono. Não pediu riqueza, nem exército, nem longevidade. Pediu discernimento para julgar o seu povo. E recebeu, além disso, mais riqueza e mais sabedoria do que qualquer rei antes dele. Provérbios, capítulo 4, versículo 7, diz que a sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquire a sabedoria. E com tudo o que adquirires, adquire o entendimento. Hoje, a ferramenta mais poderosa disponível para adquirir entendimento rápido chama-se inteligência artificial. E se Salomão estivesse vivo, eu acredito que ele não teria medo dela. Ele a usaria com um filtro que quase ninguém está usando. Fica comigo até o final, porque a 7ª ferramenta dessa lista é a que Salomão mais valorizava, e quase ninguém pensa nela como tecnologia. A primeira sabedoria de Salomão foi administrativa. Antes de construir qualquer coisa, ele organizou recursos, pessoas e tempo em 12 distritos, cada um responsável por sustentar o reino em um mês do ano. Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Ensina que pela sabedoria se edifica a casa, e pelo entendimento ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Hoje, isso significa usar uma ferramenta de inteligência artificial que organiza tarefas, prazos e prioridades automaticamente, transformando uma lista bagunçada de pendências em uma ordem clara do que fazer primeiro. A lição de Salomão aqui é direta. A sabedoria começa organizando o que já existe, antes de tentar criar algo novo. E organização, no próximo bloco, também se aplica às palavras. Salomão escreveu 3.000 provérbios, curtos, diretos, memoráveis. Nenhum deles precisa de explicação depois. Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Compara a palavra dita a seu tempo a maçãs de ouro em salvas de prata. Uma boa ferramenta de escrita com inteligência artificial não deveria fazer você escrever mais palavras. Deveria ajudar a escrever melhor com menos, cortar o excesso, encontrar a frase que resume o argumento inteiro. Se Salomão tivesse um assistente de texto, ele o usaria para simplificar, nunca para inflar. E simplificar também é o que se faz diante de uma decisão difícil, como a próxima. Quando 2 mulheres disputaram um bebê diante do trono, registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, Salomão não decidiu no impulso. Ele criou um teste, observou o comportamento de cada uma, e só então julgou com precisão. Essa é a essência de uma ferramenta de análise de dados por inteligência artificial. Você traz números, comportamentos e tendências, e ela ajuda a enxergar o padrão escondido antes de tomar uma decisão importante. A tecnologia não substitui o discernimento. Ela amplia a visão, para que o discernimento tenha mais informação disponível. Mas de nada adianta enxergar o padrão de hoje sem enxergar também o caminho de amanhã. Quando 2 mulheres disputaram um bebê diante do trono, registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, Salomão não decidiu no impulso. Ele criou um teste, observou o comportamento de cada uma, e só então julgou com precisão. Essa é a essência de uma ferramenta de análise de dados por inteligência artificial. Você traz números, comportamentos e tendências, e ela ajuda a enxergar o padrão escondido antes de tomar uma decisão importante. A tecnologia não substitui o discernimento. Ela amplia a visão, para que o discernimento tenha mais informação disponível. Mas de nada adianta enxergar o padrão de hoje sem enxergar também o caminho de amanhã. Salomão construiu o templo mais impressionante de sua época, reunindo os melhores artesãos disponíveis e materiais raros vindos de terras distantes, um projeto tão grandioso que impressionou até a rainha de Sabá, segundo 1 Reis, capítulo 10, versículos 4 e 5. Ferramentas de inteligência artificial generativa, para imagens, vídeos e design, são o equivalente moderno de reunir os melhores artesãos disponíveis. Mas repare em um detalhe importante. Salomão nunca abriu mão da visão do projeto. Ele dirigia os artesãos, não terceirizava o propósito da obra. Use a inteligência artificial para executar. A visão continua sendo sua.
E uma obra impressionante só tem valor se for bem comunicada, como no próximo ponto. Salomão construiu o templo mais impressionante de sua época, reunindo os melhores artesãos disponíveis e materiais raros vindos de terras distantes, um projeto tão grandioso que impressionou até a rainha de Sabá, segundo 1 Reis, capítulo 10, versículos 4 e 5. Ferramentas de inteligência artificial generativa para imagens, vídeos e design são o equivalente moderno de reunir os melhores artesãos disponíveis. Mas repare em um detalhe importante. Salomão nunca abriu mão da visão do projeto. Ele dirigia os artesãos, não terceirizava o propósito da obra. Use a inteligência artificial para executar. A visão continua sendo sua. E uma obra impressionante só tem valor se for bem comunicada, como no próximo ponto. A própria rainha de Sabá viajou de terras distantes só para ouvir Salomão falar. E 1 Reis, capítulo 10, versículo 7, registra que ela confessou não ter recebido nem a metade do que via com os próprios olhos. Salomão entendia que a forma como você comunica uma ideia determina se ela será ouvida ou ignorada. Uma ferramenta de inteligência artificial para a comunicação, que ajuda a preparar apresentações, mensagens e discursos, deveria fazer exatamente isso: pegar uma ideia complexa e entregá-la de um jeito que qualquer pessoa entenda na primeira vez que ouvir. Mas nem toda ideia bem comunicada é uma ideia certa, e é aí que entra a última ferramenta da lista. Provérbios, capítulo 28, versículo 26 é direto: o que confia no seu próprio coração é insensato. E Provérbios, capítulo 15, versículo 22 completa: sem conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros se confirmam. A sétima ferramenta não é bem uma ferramenta de produtividade. É um hábito. Usar a inteligência artificial como um espelho de reflexão. Perguntar a ela o que você ainda não perguntou a si mesmo. Pedir um contra-argumento para a sua própria ideia antes de publicar, enviar ou lançar algo. Mesmo o homem mais sábio da Bíblia buscava confirmação antes de agir. Usada assim, a inteligência artificial não é um oráculo. É um segundo olhar. E 2 olhares sempre enxergam mais do que um sozinho. 7 ferramentas. Um único princípio atravessando todas elas. A tecnologia serve à sabedoria, nunca o contrário. Se Salomão vivesse hoje, ele não teria medo da inteligência artificial nem a idolatraria. Ele a trataria como tratou tudo em sua vida, como um instrumento a serviço do discernimento. Organize. Escreva com clareza. Decida com dados. Planeje o futuro. Crie com originalidade. Comunique com impacto. E, acima de tudo, reflita antes de agir. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 7 áreas você mais precisa organizar agora na sua rotina? Escreve nos comentários, porque os próximos vídeos dessa série vão se aprofundar em cada uma delas. Se esse vídeo abriu a sua mente, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui todos os dias a sabedoria de Salomão encontra a sua vida. Que a sabedoria te acompanhe. Até o próximo vídeo.